Omnes sancti sancte Dei, ora et pro nobis. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nesse dia 10 de setembro, a Igreja celebra a memória de São Nicolau de Tolentino. São Nicolau nasceu em 1245, na Itália. Os seus pais eram muito religiosos e não podiam ter filhos. Por isso fizeram uma peregrinação até o santuário de São Nicolau de Bari e pediram a ele a graça de ter um filho. Um ano depois, então, nasce esse menino que recebe, em homenagem ao São Nicolau, o nome de Nicolau, que significa vitorioso com o povo. E depois ele é conhecido como Nicolau de Tolentino, por causa da cidade da Itália, em que ele dedicou grande parte do seu apostolado e veio a falecer. São Nicolau, desde muito jovem, era atraído pela oração. Muitas vezes se escondia em cavernas solitárias para poder rezar. E um dia, entrando na igreja, ele ouve um padre falando sobre o amor de Deus e o desprezo do mundo, falando que as coisas do mundo passavam. Aquela pregação tocou profundamente seu coração a ponto dele se decidir a abandonar o mundo entregando a sua vida a Deus. Já religioso, ele foi enviado para o seminário para estudar filosofia e teologia para ser ordenado sacerdote. E nesse tempo ele tinha a tarefa de distribuir as esmolas para os pobres. E ele distribuía com muita generosidade, e por isso os seus irmãos o acusaram diante dos seus superiores. Mas antes dos seus superiores o destituírem desta função, São Nicolau é visitado por uma mãe que carregava um filho enfermo. Ele toca no filho e fala: "Deus te curará." E de fato, Deus curou instantaneamente aquela criança. Esse fato causou grande espanto, especialmente nos seus superiores, que perguntavam qual seria o futuro daquele religioso. Em 1270 ele é ordenado sacerdote e ele continua então seu trabalho evangelizador e a compaixão pelos enfermos. Ele também toca na cabeça de uma mulher que estava cega e diz a mesma coisa: "Deus te curará." E instantaneamente a mulher ficou curada. Num dia, em oração na capela, ele sente uma voz que lhe dizia: vá a Tolentino, ali perseverará." Então ele diz essa notícia aos seus superiores, que enviam ele a Tolentino. Chegando lá, ele encontra uma cidade totalmente destruída, moralmente, religiosamente. Era uma cidade que estava dividida em brigas entre partidos políticos. E ele então começa a sua pregação incansável, pregando nas igrejas e até nas ruas, para que o povo se convertesse, na esperança, inclusive, de que voltasse a paz àquela cidade. São Nicolau não tinha grande eloquência, apenas ele desejava que as pessoas, através de uma experiência de Deus, encontrassem o caminho da conversão. As pessoas então que ouviam São Nicolau pregando se convertiam dos seus pecados, e aqueles que não queriam se converter fugiam das suas pregações para não terem peso e remorso na consciência. Inclusive um fato de um homem que não suportava as pregações de São Nicolau por causa que demonstrava o seu pecado, ele resolveu então sabotar o momento de pregação. Estando na porta da igreja, começou a fazer grande barulho e convidou outras pessoas para que assim o fizesse. São Nicolau pregava como se nada tivesse acontecendo, até o ponto daquele homem ser tocado pelas palavras de São Nicolau, entrar na igreja chorando, dizendo e pedindo perdão a Deus pelos seus pecados. Então São Nicolau passava horas e horas no confessionário, dando conselhos e perdoando o pecado do povo. Também ele ia nos bairros mais pobres visitar os doentes, enfermos e necessitados, e ali confortava a todos com a sua caridade e também com os sacramentos da igreja. São Nicolau também teve um sonho que um grande número de almas do purgatório lhe apareciam e pediam orações. Então também na sua vida ele dedicava muitas orações às almas do purgatório, para que elas pudessem alcançar o quanto antes a graça do céu. Ele morre em 1305 com fama de santidade. Que o exemplo de São Nicolau possa abrir o nosso coração para o desejo de evangelizar os lugares em que mais precisam, evangelizar os lugares onde
A palavra de Deus ainda não é conhecida, onde Jesus não é amado. Vamos pedir essa graça hoje, então, pela intercessão de São Nicolau. Senhor Jesus, dai-nos o mesmo Espírito e a mesma graça que abrasava o coração de São Nicolau de Tolentino. Dai-nos a graça, Senhor Jesus, de evangelizar incansavelmente e de desejar com que as almas possam alcançar a graça do céu. Dai-nos a graça, Senhor Jesus, de buscarmos o sacramento da reconciliação, da confissão, dando-nos a oportunidade, Senhor, do perdão dos nossos pecados. Também nos dê a graça, Senhor, de sermos dóceis, Senhor, e abertos às necessidades dos nossos irmãos e irmãs, que possamos exercer a caridade não apenas em palavras, mas em atos. E assim, Senhor, através do exemplo da nossa vida e da nossa pregação, muitas pessoas possam se converter e, se arrependendo dos seus pecados, possam se voltar para Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. São Nicolau de Tolentino, rogai por nós.